Estamos aqui com a advogada Marcela França, que é do Direito Previdenciário, e vai falar sobre revisão para quem trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo. Por quê? Quem trabalhou em mais de um emprego ao mesmo tempo e já se aposentou pelo INSS pode ganhar muito com a revisão das atividades concomitantes. Isso porque esse aposentado pode ter o seu benefício reajustado pelo novo cálculo da aposentadoria, que agora considera o valor integral das atividades exercidas simultaneamente. Tudo bem, Marcela? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? É uma alegria estar aqui. Importante esse, né? Muito importante e pouco falado, né? Hoje todo mundo quer saber de revisão da vida toda, mas tem essa revisão aí que foi aprovada em 2022 pelo STJ, tendo como número o tema 1070, e poucas pessoas falam. Vamos entender melhor, hein? Falando então sobre os vínculos, né? O que são os vínculos concomitantes? Você já deu uma introdução falando sobre os vínculos concomitantes, mas vínculos concomitantes são aqueles onde o trabalhador ele exerce mais de uma função remunerada, ou seja, você é jornalista, Luiz, você é jornalista, você trabalha aqui no Grupo Cidade e você tem sua empresa, então você faz 2 contribuições para o INSS. Nesse caso, o Luiz, ele tem vínculos concomitantes, porque ele faz 2 contribuições para o INSS, e essa contribuição, o cálculo dela, a gente vai ter que ver isso durante a entrevista, ele era feito de forma errada. Agora ele vai ser calculado da forma correta. Agora, antes, né, de entrarmos aí no assunto dessa revisão, como é a aposentadoria de quem tem 2 empregos? Quem tem 2 empregos, ou às vezes até mais do que 2, isso é muito comum, as pessoas terem mais de 2 empregos, eu estava até conversando sobre isso, né? As pessoas, se elas contribuem só para o INSS, elas vão ter uma aposentadoria só. Se essa pessoa contribui para o INSS e, porventura, para um regime próprio, por exemplo, igual ao município, aqui em Itaúna é regime próprio, essa pessoa pode pegar tempo do INSS e levar para o regime próprio, ou pode pegar tempo do regime próprio e levar para o INSS. Então, ela vai ter uma outra aposentadoria, às vezes mais poupuda. E, em última possibilidade, a pessoa às vezes pode ter 2 aposentadorias, uma do regime próprio e uma do INSS. Agora, como funciona a revisão das atividades concomitantes? Essa revisão, ela funciona da seguinte maneira. Quem tem direito são as pessoas que aposentaram entre novembro de 99 e junho de 2019. Então, a gente tem aí 20 anos, né? São 20 anos de revisão. E como que é na prática essa revisão? Suponhamos, Luiz, como é que era feito o cálculo antes dessa revisão? Você tinha uma contribuição, suponhamos que na TV você fazia uma contribuição de R$300, a contribuição lá na sua empresa de R$200. O INSS, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, ele fazia a média dos 2 valores, então 300 e 200, 200 e pouquinho, né? Qual que é a ordem da revisão da atividade concomitante? Vai somar 300 mais 500, então você sai de uma média de 250 e vai para uma média de R$500. Esse é o interessante da revisão do tempo concomitante. Agora, quais benefícios tem direito à revisão das atividades concomitantes? Todos os benefícios têm direito à revisão da atividade concomitante. É o tema 1070 do STJ que foi julgado em 2022. Normalmente, quem que exerce 2 atividades, ou às vezes até mais do que 2 atividades? Os professores. Você conhece um professor que trabalha só numa jornada? Não, normalmente os professores trabalham de manhã, à tarde e à noite. Os jornalistas, os técnicos de enfermagem, normalmente quem trabalha por turno, às vezes 12, 36, 12, 48, eles têm mais de um emprego. Técnico de enfermagem, técnico de radiologia, médicos, enfermeiros, jornalistas, engenheiros e professores, são atividades onde normalmente tem esses períodos concomitantes. Agora, o que o aposentado ganha com essa revisão? Ele vai ter um aumento no valor do benefício dele. Pensa bem, olha só um exemplo simples. Suponhamos que aqui na TV você contribua com o salário mínimo e na sua empresa com R$700. Antigamente você pegava 700, 1.300 e fazia a média. Então a média vai ser para baixo do salário mínimo. Se você pega 1.300 e soma com R$700, você vai para uma média de R$2.100. Então a revisão desse período concomitante, ele visa o quê? Pegar aqueles períodos lá de trás, onde o trabalhador exerceu mais de uma função ou teve mais de uma contribuição previdenciária por ter mais de um
emprego, vai somar, em vez de fazer a média, vai somar e aumentar o valor do benefício. Lembrando que essa revisão ela tem um prazo de 10 anos, desde o momento que a pessoa aposenta e recebe o primeiro benefício, são 10 anos para rever essa aposentadoria e tem que ser feito cálculo, porque você não pode trabalhar com achismo. Ah, eu trabalhei em tal época. Então vamos ter certeza. Faz o cálculo, contrata um profissional, especialista em direito previdenciário, para fazer essa análise e essa solicitação junto ao INSS. Isso que é importante, né? Tudo isso que a gente falou, o profissional é de suma importância, porque ele já vai saber como na entrada, vai ter ali aquela conversa antes, para ver se tem direito ou não. Isso mesmo. A análise é muito importante, porque quem está começando, ou para quem não entende, acha que os salários estão todos na carteira de trabalho, não é tão simples assim. Os salários estão no CNIS, nem sempre todos estão lá. Hoje nós usamos, em média, 5 documentos para fazer uma revisão da vida toda no escritório. Revisão de atividade concomitante são 5 documentos também para nós chegarmos no valor exato que o segurado recebia, no valor exato que ele contribuía, para ele ter um bom retorno no valor do seu benefício, respeitando, lógico, o teto do INSS, porque dependendo da atividade, ele já recebeu o teto, então não tem revisão. Se ele contribuir em mais de um emprego no teto, não tem. Mas se não chegou no teto, pode ser que ele tenha direito a essa revisão.